Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes,
que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor.
Senhor Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja a vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição,
toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual, quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos, a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual, quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus.
Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos, a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual.
Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja a vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes,
que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual, quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos,
hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão,
doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual, quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos, a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual, quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa,
contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja a vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos, a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja a vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual.
Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo,
que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos,
hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão, doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual. Quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja a vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos: a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto dia desta poderosa campanha de oração, e eu sei que o Senhor já está agindo na sua vida. No primeiro dia, buscamos a quebra das correntes espirituais. No segundo dia, clamamos por força e perseverança na fé. No terceiro dia, oramos pela justiça divina e restituição. E agora, no quarto dia, vamos nos colocar diante de Deus para clamar pela vitória nas batalhas espirituais. Talvez você esteja sentindo o peso da guerra. Talvez tenha enfrentado dias de opressão, noites sem dormir, pensamentos de derrota ou até mesmo ataques que você não consegue explicar. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que abre o mar diante do seu povo, que derruba gigantes, que derruba muralhas de bronze, que quebra cadeias de ferro, que confunde os inimigos e transforma derrotas em vitórias. E hoje, no quarto dia desta campanha, nós vamos orar para que todo levante do inimigo seja derrotado e para que nenhum impedimento atrase as bênçãos que já foram liberadas pelo céu. Então, eu quero te pedir uma coisa: escreva nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu creio na minha vitória espiritual. Porque cada vez que você declara, você está profetizando sobre a sua vida. Prepare-se, porque esta oração será uma oração de guerra, de clamor, mas também de vitória. O Senhor já está movendo os céus em seu favor. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, hoje entramos em oração neste quarto dia da campanha de 5 dias de clamor pela liberação das bênçãos que estavam retidas. Pai, nós sabemos que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas sentimos o peso, o ataque, as lutas e as resistências. Por isso, hoje nos levantamos em fé e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos da armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, todo levante contra esta vida, todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, toda seta enviada para trazer confusão,
doença, miséria ou destruição, seja agora anulada em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos guerreiros para lutar em favor do teu povo. Assim como Miguel lutou em favor de Daniel, que os céus se movam agora para derrubar muralhas e abrir caminhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados da guerra espiritual, quantos estão aqui se sentindo oprimidos, sem forças para continuar? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, o inimigo não vai vencer essa batalha. Porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Toda prisão espiritual, todo laço do inimigo, todo peso sobre esta vida seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição lançada contra esta família, contra esta casa, contra a vida financeira, contra a saúde, seja agora destruída e lançada no abismo, em nome de Jesus. Senhor, que neste quarto dia da campanha, teu povo veja vitória. Que cada oração seja como flecha lançada contra o inimigo, e que cada lágrima seja transformada em resposta. Nós declaramos que esta guerra já está vencida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, entregamos esta batalha em tuas mãos e cremos, a vitória já está decretada no céu e vai se manifestar na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para a ativação da oração, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória espiritual.